Boa tarde. Todo mundo ouvindo bem aí atrás? Eu agradeço o convite, agradeço ao Hernani, que não está aqui presente, à equipe, né, que organizou esse seminário, saúdo os colegas de trabalho. E falar sobre esse tema, para mim, vai ser um desafio. Não pelo tema em si, mas pelo horário, né? Então, espero manter vocês acordados até o final dessa apresentação, que, como o nosso coordenador da mesa bem colocou, é um tema muito caro para o nosso setor. E hoje em dia é o que está na mídia. Hoje se fala muito em financiamento, não só do setor de saneamento, mas da infraestrutura do Brasil como um todo, né? A palestra, então, ela fala sobre financiamento de projetos de eficiência energética no âmbito do governo federal. Nós vamos tentar percorrer essas ideias aí. Num primeiro momento, nós vamos trazer alguns slides, acho que uns 2 ou 3 slides, sobre o panorama dos serviços de abastecimento de água, sem ter a pretensão de fazer qualquer diagnóstico do setor, é só para dar um direcionamento em algumas ideias que eu quero colocar aqui na nossa apresentação. E, na sequência, nós vamos apresentar algumas linhas de financiamento que vêm sendo disponibilizadas aqui pelo Ministério das Cidades. As primeiras já mais conhecidas, hoje de manhã eu estive aqui rapidamente, vi que na plateia tem prestadores de serviço, autarquias, então o pessoal já está habituado com algumas fontes de financiamento. E eu trouxe algumas outras um pouco menos conhecidas, né, tais como a nossa IN14, as carteiras administradas, as debêntures incentivadas, que também são instrumentos de financiamento que têm tido a sua linha em operação no âmbito aqui da nossa Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. E, por fim, eu coloco alguns desafios e, ao mesmo tempo, ao passo que é um desafio, é uma oportunidade, né, para a implementação dos projetos, com algum enfoque na questão da eficiência energética. Então, assim, no primeiro momento, esse primeiro slide, ele traz algumas informações interessantes. Em que pese, como todos nós sabemos, a realidade do saneamento no Brasil, né? É um setor realmente bastante carente, né? E hoje nós temos ainda 13,8 milhões de pessoas residentes em área urbana que ainda não contam com rede de distribuição de água. 1/4 dos sistemas de abastecimento de água ainda apresentam problemas de intermitência. Então, se a gente olhar a evolução da cobertura nos últimos anos, de 70 para 2010, percebe-se um incremento de 32% para em torno de 83%. Ou seja, em outras palavras, o que eu quero trazer nesse slide é que hoje o setor ele ainda tem grandes desafios a serem superados para o atingimento das metas de cobertura previstas no Plano Nacional de Saneamento Básico, como veremos adiante. Aqui é mais um slide que eu trago a evolução da cobertura do número de ligações de água, de 2005 para 2014, onde houve um incremento de algo em torno de 45% do número de ligações de água. E eu trago ao lado um quadro que é bastante interessante. Ele nos traz uma informação que nos leva a refletir sobre essa evolução do acesso aos serviços. Como todos sabem, no Brasil, a população urbana ela tem crescido assustadoramente. De 91 para 2010, ao passo que a população total do país cresceu em torno de 30%, a nossa população urbana cresceu em torno de 45%. O mais interessante é o crescimento dos domicílios. Ao passo que a população urbana cresceu em torno de 45%, o número de domicílios urbanos quase que dobrou em relação à população urbana. Isso nos leva a ver uma nova mudança de comportamento da população brasileira. Muitas famílias hoje estão passando a viver de forma separada, ou seja, antigamente, onde tinha-se famílias com 5, 6, 7 familiares no mesmo domicílio, hoje em dia é uma realidade diferente. O que isso eu estou querendo mostrar com tudo isso? Que o setor ele vem investindo na questão do saneamento, mais especificamente no abastecimento de água, tem investido em redes, tem investido em ligações de água,
mas o crescimento da população e, sobretudo, o crescimento de domicílios, ele tem sido extremamente impactante para que a gente consiga cumprir as metas que nós propusemos dos nossos planejamentos. Aqui, já trazendo algumas metas previstas no Plan SAB, ainda nessa linha de raciocínio de que há muito por fazer, uma das metas do Plan SAB é universalizar o abastecimento de água nos domicílios urbanos até 2023. E até 2033 é promover a redução do índice de perdas na distribuição de 39% para 31% até esse ano. Aí tem um ponto bastante interessante, né, que nós fizemos uma conta rápida lá, independente da forma de cálculo, da metodologia de cálculo, o que eu quero trazer para vocês é uma informação interessante. Hoje, como sabem, todos sabem, né, que nós ainda temos elevados índices de perda na distribuição, que, segundo dados do SNIS 2014, geram em torno de 37%. Se esse índice reduzisse dos 36,9% para 20%, nós teríamos um ganho de receita de aproximadamente 8,3 bilhões de reais por ano. Ou seja, há um espaço de investimento muito grande se realmente for dada a devida atenção para ações que provoquem essa redução de perdas. Independente do valor, independente da fórmula de cálculo, você levantou aí, colocou quanto é que seria o custo de implantação, os investimentos necessários para isso, independente de como isso foi achado, e esses dados foram retirados com base em levantamentos do SNIS, a verdade é que nós temos um espaço aí muito grande ainda para investir no setor. E aí, trazendo toda essa realidade, eu trago um quadro aqui que são os investimentos nossos aqui no Ministério das Cidades, nas ações no âmbito do PAC. Tudo isso que eu coloquei atrás, de uma certa forma, pode explicar a forma como o governo federal adotou, a linha que ele adotou para investimento nas ações de saneamento básico. O que nós podemos ver aí de uma forma bastante clara é que hoje nós temos algo aí em torno aí de 60% das operações que foram contratadas nas modalidades de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, em detrimento a outras modalidades, inclusive estruturantes, como o desenvolvimento industrial e até mesmo estudos e projetos. Foi uma linha que o governo federal adotou num período anterior, 2007 até 2015, 2016, na medida em que o governo pretendia, com essas ações, investir em obras mais estruturantes, do tipo sistemas de produção de água, ampliação de redes. Então, houve um aporte muito grande de recurso em modalidades como abastecimento de água e esgotamento sanitário. Hoje, a carteira do Ministério das Cidades ela gira em torno de 86 bilhões. Se levarmos em conta o governo federal como um todo, esse investimento em saneamento de 2007 para cá já atingiu cifras acima de 100 bilhões de reais. Então, realmente é um investimento alto, mas, como foi mostrado nos slides anteriores, ainda há muito o que fazer. Aqui eu coloquei assim de uma forma geral o que eu vou colocar na sequência, né? Basicamente, aquelas ações do PAC, elas foram frutos de financiamento, de operações custeadas com recursos do Orçamento Geral da União e com recursos do FGTS e do FAT-BNDES. São essas as operações que hoje estão na nossa carteira hoje do Programa de Aceleração do Crescimento, do PAC. Só que nós também, aqui no Ministério, além do OGU e do FGTS e do próprio BNDES, nós temos outras linhas de financiamento. Algumas utilizando o FGTS e outras utilizando instrumentos de mercado, ou seja, não estão sob gestão do Ministério das Cidades, conforme vocês vão observar um pouquinho mais à frente. Então, aqui eu coloco o OGU, que acho que todos já estão acostumados, são os recursos não onerosos, com contrapartida em um determinado momento, e mais à frente, com o PAC 2, muitos empreendimentos passaram a ser apoiados sem o aporte de contrapartida, que foi um ganho muito bom para o Ministério.
E o FGTS nós temos o programa Saneamento para Todos, que basicamente lida com operações de crédito. Temos as carteiras administradas, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, que são instrumentos adquiridos pelo agente operador do FGTS. E as debêntures incentivadas, que hoje são regulamentadas no âmbito da Portaria 18 de 2014 do Ministério das Cidades. Aqui, assim, é só passando rápido, né, porque vocês, a maioria aqui já conhece, é só para levantar um ponto importante, até eu vi hoje de manhã, no tempo que eu estava aqui, né, acho que alguém de um SAI aqui colocou, poxa, a autarquia não pode captar recursos, e de fato, aqui no Ministério das Cidades, o foco são municípios, estados, para a OGU, né, municípios, estados e consórcios públicos formados por municípios. Municípios com população acima de 50 mil habitantes. E as abaixo disso estariam hoje sob os cuidados da FUNASA. Municípios integrantes de regiões metropolitanas e de regiões integradas de desenvolvimento. E consórcios públicos, regidos sob a Lei de Consórcios, que é a 11.107 de 2005, com população beneficiada acima de 150 mil habitantes. Então, o público-alvo, basicamente hoje, são as prefeituras municipais, governos estaduais, governo do Distrito Federal e esses consórcios públicos regidos pela Lei de Consórcios. Hoje, como é que a gente acessa os recursos? Basicamente, com a previsão de recursos na Lei Orçamentária Anual, ok? Existe um chamamento público, uma portaria, um processo seletivo de empreendimentos que é feito pela nossa secretaria em conjunto com o órgão gestor do PAC, que é a GEPAC e a CGPAC, que é um conselho gestor. E aí, nesse ponto, eu queria fazer uma primeira colocação com relação às nossas ações, as ações que nós apoiamos aqui, independente de serem ou não voltadas à eficiência energética. Nas nossas seleções, nós normalmente não colocamos critérios de ranqueamento, de priorização de ações. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes nós nos deparamos com projetos que, do ponto de vista da eficiência energética, eles são excelentes. E outros projetos que, do ponto de vista do uso eficiente de energia, não são tão bons assim. Só que nós hoje não temos critérios objetivos que ranqueiem essas propostas. De forma que, desde que ambos os projetos se enquadrem nos nossos normativos, ambos estariam aptos a serem selecionados. Existe também, hoje, um encaminhamento que é feito aqui, que é uma análise da síntese do projeto aprovado pela nossa mandatária, que é a Caixa, e a emissão da autorização de início de obra para a execução do objeto. Basicamente, hoje, nós temos dois tipos de manuais que orientam as ações do OGU. Isso aqui eu estou falando mais PAC, tá, gente? É um manual geral, que nós chamamos de MIS-PAC, e os manuais específicos, onde estão contidas as regras das modalidades. São manuais que têm diretrizes e orientações para cada tipo de modalidade. Olhando um pouquinho sobre as modalidades que o OGU apoia, o que teria alguma interface com eficiência energética? Nós teríamos abastecimento de água, esgotamento sanitário, desenvolvimento institucional e estudos e projetos. Aqui são alguns exemplos que eu coloquei. Por exemplo, no Manual de Desenvolvimento Institucional, que é um manual antigo, porque hoje em dia não há seleção para esse tipo de ação no âmbito do OGU, existe um item de gestão operacional e comercial, em que fala que o gerenciamento e a redução de perdas de água e energia elétrica em sistemas de saneamento eles são apoiados. Note que, na verdade, nos nossos normativos, nós não temos dispositivos que obriguem o tomador a adotar medidas de eficiência energética, mas existem recomendações quanto a isso. Não existem medidas que lhe deem um benefício especial caso ele adote medidas de uso eficiente de energia, mas nós fomentamos, nós induzimos os proponentes a adotarem soluções que busquem, que visem a eficientização energética. No Manual de Abastecimento de Água, por exemplo, nós temos uma medida voltada especificamente para o controle e redução de perdas. Toda vez que eu tiver um sistema em que eu
que eu tiver uma proposta, o proponente apresente uma proposta em que ele queira realizar um aumento de vazão, um aumento da vazão produzida, né, de produção de água, eu tenho que olhar o índice de perda na distribuição previsto no SNIS. Se ele for superior a 40, o proponente é obrigado a apresentar na sua proposta um diagnóstico das suas perdas e ações que visem a redução e o controle de perdas. E essas ações elas devem incluir, na medida do possível, setorização, zonas piezométricas de medição de controle, macromedição, pitometria, micromedição e centrais de controle e operação. No OGU, se o índice das perdas estiver entre 30% e 40%, eu devo adotar essas mesmas ações com vistas ao atingimento de um índice inferior, que é o índice de 25%, menor ou igual a 25%. Além do OGU, como eu falei, nós temos um outro programa, que é o Programa Saneamento para Todos. Basicamente, ele hoje opera com... basicamente não, a fonte dele hoje é do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. É um fundo público. Quem gerencia esse fundo é um conselho curador, que é o conselho curador do FGTS. E esse fundo ele é capaz de financiar propostas tanto do setor público quanto do setor privado. Modalidades que têm interface com a eficiência energética, além das citadas anteriormente, abastecimento de água, esgotamento sanitário, isolamento institucional, nós também temos a modalidade de redução e controle de perdas e tratamento industrial de água, efluentes líquidos e reuso de águas. Existe um pressuposto em todos os nossos normativos do Programa Saneamento para Todos, que é, como pressuposto para financiamento em qualquer modalidade, que a consideração na concepção dos empreendimentos de alternativas voltadas para a melhoria da eficiência energética e do uso eficiente de recursos hídricos durante a execução das obras e principalmente na operação e manutenção do sistema implantado. Então, mais uma vez eu repito, não é uma obrigatoriedade, mas é um pressuposto, é uma recomendação. Ele deve observar na concepção dele ações alternativas voltadas a isso, mas eu não posso obrigá-lo a adotar essa ou aquela medida, caso eu assim julgue. O programa no âmbito do setor público, ele é voltado hoje, além das prefeituras e governos, às companhias estaduais, basicamente as empresas públicas e as sociedades de economia mista. E aqui é um primeiro ponto, que é um gargalozinho que a gente tem percebido, que para acessar esses recursos, em primeiro, existe uma resolução do Conselho Monetário Nacional, é o órgão que regulamenta a abertura de limites para a contratação de novas operações de crédito para o setor público. E o Conselho Monetário Nacional tem uma resolução, é uma norma infralegal, a resolução 2827, que no seu artigo 9º, ela define um limite para a abertura de créditos. Hoje, se quiséssemos abrir uma nova seleção, em que pese termos orçamento do FGTS, o orçamento nosso desse ano, por exemplo, está em 4 bilhões de reais. Então, nós temos orçamento, mas nós temos esbarrado na questão do endividamento do setor público, como todos sabem, tem acompanhado na imprensa que o problema da crise fiscal tem atingido o Brasil como um todo. A seleção ela é feita de uma forma similar ao do OGU, por meio da nossa Secretaria de Órgãos da GEPAC e da CGPAC. E aí eu acrescento dois importantes passos, além daqueles que a gente viu na seleção de recursos não onerosos. Há necessidade de que o agente financeiro aprove o risco da operação de crédito, o risco de crédito. E, além disso, no caso dos governos estaduais e das prefeituras municipais, a Secretaria do Tesouro Nacional, ela autoriza limites e condições para endividamento daquele ente federado. Então, vocês veem que existem algumas regras que hoje elas têm sido bastante impactantes no âmbito dos nossos contratos com recursos do FGTS. O programa no setor público, ele tem interface com essas modalidades que eu já havia citado, essas que estão em vermelho. E aqui eu trouxe, está um pouco pequeno, mas é mais de uma forma exemplificativa, quais seriam alguns dos nossos dispositivos previstos, os nossos normativos, em que existem ações, recomendações, induções à utilização de ações de eficiência energética ou
itens de investimento em que poderiam ser utilizadas ações dessa natureza. Por exemplo, na modalidade abastecimento de água, eu tenho a possibilidade de realizar a reabilitação de unidades operacionais, implantação, ampliação e melhoria do controle operacional. Eu tenho a mesma regra do AGU, em propostas de ampliação de água, onde eu tiver o índice de perda na distribuição superior a 40%, eu devo adotar medidas de redução e controle de perdas. Na modalidade de esgotamento sanitário, eu posso adotar também ações de eficientização energética em projetos que compreendam estações elevatórias, reabilitação de unidades operacionais. Em desenvolvimento institucional, na implantação, ampliação ou promoção da melhoria da eficiência e o consumo de energia e de combustível. Nós temos uma modalidade que é redução e controle de perdas, que eu posso ter redução e controle do uso de energia, incluindo execução de medições elétricas, identificação de fugas, visando o controle de eficiência energética, implementação e ampliação de obras, instalação de equipamentos para redução e controle do uso da energia elétrica, dentre outras modalidades. O que eu quero mostrar aqui é que no âmbito do nosso programa a gente tem diversos dispositivos que tratam do tema, seja em uma ou em outra modalidade. Uma outra linha de financiamento que nós temos é aquela disciplinada no âmbito da Instrução Normativa número 43 de 2012, que ela basicamente é voltada para o setor privado. São mutuários privados ou sociedades de propósito específico. Quem é que pode? Qual é o público-alvo? São empresas privadas, concessionárias ou subconcessionárias de saneamento e as SPS, como eu já havia dito. As regras elas são bastante similares às voltadas ao setor público, mas existe uma diferença essencial aí. Primeiro que essas empresas elas não passam pelo limite, pela autorização da STN de endividamento, porque elas não estão no âmbito, naturalmente, no âmbito do setor público. São empresas privadas. E um outro aspecto é que a seleção ela está sempre aberta. Então, por exemplo, municípios que têm a concessão a concessão do serviço concedida a uma empresa privada, né, ela pode perfeitamente pleitear recursos aqui no âmbito do nosso programa Saneamento para Todos a qualquer tempo, independente de haver ou não algum chamamento público, uma vez que a nossa seleção ela é continuamente aberta. Tá? Mas também ela tem que passar pela aprovação no agente financeiro do risco de crédito da operação. As modalidades de ações que nós apoiamos e que têm interface com eficiência energética são basicamente as mesmas da IN 39 voltada para o setor público, quais sejam o abastecimento de água, esgotamento sanitário, redução e controle de perdas, desenvolvimento institucional, dentre outras. Aqui é só para vocês darem uma olhada na nossa carteira. Lá atrás eu trouxe uma visão do PAC. Aqui eu trouxe mais o nosso programa Saneamento para Todos, apenas para mostrar para vocês que, corroborando com aqueles slides iniciais, o nosso investimento em abastecimento de água e esgotamento sanitário, eles excedem em muito as outras ações. Hoje nós temos algo em torno de 30 bi aí só nas duas modalidades. A ação de redução e controle de perdas, ela hoje não há linha para o setor público aberta, nem no âmbito do AGU, nem no âmbito do AGU, nem Programa Saneamento para Todo o setor público. O setor privado ele pode acessar. Hoje nós temos na nossa carteira apenas 3 operações de redução e controle de perdas, uma de Águas de Guareroba, outra de Águas de Sinop e outra da Odebrecht, a Saneaqua Mairink. São operações contratadas no âmbito do Programa Saneamento para Todo o setor privado, contratadas a partir de 2013. Acho que a primeira 2013 e a última 2015, se não me engano. E aqui a gente tem um instrumento um pouquinho diferente, que ele também é no âmbito do Programa Saneamento para Todos, mas é uma excepcionalidade prevista no artigo 9º da Resolução 2827, aquela lá atrás que eu falei. Hoje, o normativo que disciplina essa operação, a contratação dessas operações é a Instrução Normativa 14 de 2014, aqui do Ministério das Cidades.
Como eu falei lá no artigo 9º, mais precisamente o artigo 9b daquela resolução, ela define um valor máximo para contratações de saneamento. Ou seja, existe um limite para essas contratações. Só que o artigo 9º, ele permite algumas exceções a este limite. Ou seja, essas contratações no âmbito amparadas pela IN 14, elas estariam fora do limite de endividamento que é assumido pelo Conselho Monetário Nacional. Quem é que pode hoje captar? São mutuários públicos. Não são os entes federados, mas são basicamente as companhias de saneamento. Empresas públicas, sociedade de economia mista. Algumas empresas já têm percebido, na verdade essa instrução, como vocês estão vendo, ela é de 2014, a nossa demanda ela não é significativa ainda, mas os valores contratados eles têm tido uma boa representatividade. Basicamente, nós temos que ter orçamento do FGTS, ele segue um critério de pré-enquadramento e enquadramento da operação junto ao agente financeiro e à Secretaria de Saneamento. Como eu falei, ele não depende do Conselho Monetário Nacional pela questão do limite de endividamento, e tampouco da STN para aprovação dos limites e condições de endividamento, para a contratação das operações. Mas ele tem que passar também pelo risco de crédito junto ao agente financeiro. Porque, afinal de contas, nós estamos falando de operações de crédito. Então, necessariamente, elas vão ter que passar por uma análise de risco. Então, assim, quais seriam as garantias ofertadas para que essas operações elas se concretizassem? São garantias especiais, elas são recebíveis. Na verdade, as operações elas têm que ser, isso está na resolução do Conselho Monetário, têm que ser garantidas formal e exclusivamente por duplicatas de venda mercantil ou prestação de serviço de emissão da própria beneficiária do crédito. Ou seja, a companhia ela vai ofertar como garantia um recebível dela. No caso, os recebíveis da prestação dos serviços dela. Essa IN, ela basicamente, em todas as suas modalidades, ela possui ações de eficientização energética. Inclusive, uma coisa que eu não comentei anteriormente, que é bastante interessante, é que antigamente nós tínhamos uma restrição, um limite para o apoio de algumas ações voltadas para redução e controle de perdas na modalidade de abastecimento de água. Porque senão ela ficaria totalmente caracterizada como uma ação de perdas e não como uma ação de abastecimento de água. Mas o item setorização nós já tiramos desse item limitador. Então, levado ao extremo, se vier uma proposta para a gente só de setorização, nós poderíamos aprová-la, né? Aqui é uma outra ferramenta também utilizada aqui no âmbito do Ministério da Cidade, são as carteiras administradas, regulamentadas no âmbito da Instrução Normativa número 11 de 2012. Quem é que pode pleitear isso? São empresas públicas ou privadas, SPEs ou entidades afins que emitam debêntures. Todos aí são instrumentos de dívida, tá, gente? Instrumentos de mercado. Debêntures, fundos de investimento em direitos creditórios, fundos de investimento imobiliários, carteiras de recebíveis imobiliários, desde que elas tenham lastro em ações, em operações de saneamento básico. O que eu quero dizer com isso? A Caixa, na qualidade de agente operador, ela é permitido que ela adquira cotas desses fundos, de forma em que essas empresas elas vão ser financiadas por meio da aquisição dessas cotas e elas poderão, com esse recurso captado, realizar ações de saneamento básico. Só que essas ações elas são estruturadas, essas propostas, essas operações, elas são estruturadas no âmbito da Caixa agente operador. O agente operador, que eu não queria entrar muito na questão do FGTS, mas eu falei lá atrás que existe um conselho curador, e o agente operador é uma instância que regulamenta, que operacionaliza a aplicação dos programas que utilizam recursos do FGTS, programas de habitação, programas de saneamento e os programas de infraestrutura urbana aqui do Ministério das Cidades. Lá em 2012 eu tinha uma previsão de 3 bilhões para ser utilizado nessa carteira. Hoje
ela está com uma previsão de apenas 800 milhões, tendo em vista que os outros 2,2 bilhões já foram utilizados nessas operações no âmbito das carteiras administradas do FGTS. Então, basicamente, o agente caixa, o agente operador caixa, ele estrutura toda a operação, ele pode adquirir até 90% da operação, ou seja, eu posso financiar até 90% do projeto de saneamento, e tanto o agente operador como a Secretaria de Saneamento, eles acompanham a implantação do empreendimento. A cada quadrimestre, o agente operador encaminha para a Caixa um relatório gerencial que nos permite, encaminha para o saneamento, para a Secretaria de Saneamento, um relatório que nos permite o acompanhamento dessas operações. Aqui são algumas modalidades com interface em eficiência energética contida nessas carteiras administradas, sendo que a proposta na modalidade de abastecimento de água pode ter até 35% de suas ações voltadas para redução e controle de perdas e desenvolvimento institucional. Por fim, as debêntures incentivadas, que elas são regidas hoje pela portaria do Ministério da Cidade 18, também de 2014, o público-alvo são concessionárias do SPE, de serviços de saneamento, constituídas sob a forma de SA, ou as suas controladoras, desde que constituídas também sob a forma de sociedade anônima. Existe hoje uma lei, que é a Lei 12.431, que ela concede um benefício fiscal àqueles investidores, aqueles investidores que adquirirem cotas de FDICs, ou seja, fundos de direitos de investimentos creditórios, debêntures e CRIs emitidas por concessionárias e SPS para a implantação de projetos prioritários de investimento. O decreto 8874, ele diz quais são as áreas consideradas como projetos prioritários de investimento. E o saneamento é uma dessas áreas. A pessoa que adquire essas cotas, ela tem um benefício, uma isenção fiscal. Então, lá no imposto de renda, na hora da tributação, se ele for pessoa física, ele não tem tributação nenhuma, 0%. Se for pessoa jurídica, 15%. Então, para o investidor, é extremamente vantajoso fazer uma captação de um papel de mercado, uma debênture emitida por uma companhia, por uma concessionária, por um SPE, porque ele vai ter isenção, ou seja, é um investimento extremamente interessante e, ao mesmo tempo, vai estar contribuindo para o financiamento de uma ação de saneamento. Esse instrumento ele não é disponibilizado com recursos financeiros do Ministério das Cidades, como eu já havia dito, uma vez que os recursos são captados por meio de instrumentos de mercado emitidos pelas concessionárias ou pelas SPS. Então, para a concessão desse benefício, essas concessionárias ou as suas contratadoras submetem ao Ministério das Cidades propostas para enquadramento do projeto como prioritário. Esse projeto ele é aprovado por meio da publicação de uma portaria, o ministro publica essa portaria, e anualmente é feito um acompanhamento da implementação desses projetos pela Secretaria de Saneamento e pela Receita Federal. Aí só tem um probleminha, se o cara não implementar o projeto, ele toma uma multa de 20% sobre tudo que ele já investiu. Então, assim, ao mesmo tempo que é extremamente vantajoso para quem está investindo, a companhia ela tem que ter muita segurança, primeiro porque não é um papel tão barato como o Programa Saneamento para Todos, que hoje tem taxas em torno de 6% ao ano, mas é uma alternativa bastante interessante, que ele dá uma certa liberdade para você trabalhar em algumas ações mais específicas nos projetos que estão sendo pleiteados aqui pelo Ministério das Cidades. Ações de redução e controle de perdas na modalidade de abastecimento de água pode ser apoiado 100% dessas ações, ou seja, não há limitador nenhum. Se eu quiser apresentar uma proposta aqui com 100% de ações de perdas, é perfeitamente possível, no âmbito deste instrumento que é apoiado pelo Ministério. E aqui é só para fazer um fecho, gente, eu queria colocar alguns aspectos aqui que a gente tem percebido ao longo da nossa vivência aqui na nossa secretaria e que a gente acha que são, ao mesmo tempo que são desafios, são oportunidades a serem vencidas, a serem trabalhadas, para que a gente consiga dar novos passos, para que a gente consiga alcançar novos patamares de investimento,
porque o setor, afinal de contas, ele necessita, né, que o governo ele também faça a sua parte e contribua para o crescimento dos investimentos em saneamento no país. O que a gente tem percebido, num primeiro ponto, é uma descontinuidade administrativa muito grande, principalmente em alguns prestadores de saneamento, é a alta rotatividade do seu corpo dirigente. Eu lembro quando uma época eu trabalhei na Infraero, em 2 anos, 5 dirigentes, 5 presidentes ocuparam o cargo. Gente, como é que uma empresa dessa pode ter um direcionamento, um plano de investimento compatível com o porte da empresa? E muitas vezes acontece isso também com algumas companhias estaduais e até mesmo algumas autarquias, onde, por questões políticas e outros fatores, acabam proporcionando uma grande rotatividade desse corpo de dirigentes. Uma das soluções seria a implantação de níveis de governança nesses prestadores, nesses operadores, de forma em que essas mudanças de dirigentes, essas mudanças de direcionamento da empresa, não pudessem afetar de tanto o planejamento, a implementação dos investimentos, do planejamento estratégico da empresa. O que a gente tem visto também é que muitos prestadores eles têm uma deficiência na capacidade técnica institucional, principalmente na dificuldade do planejamento e da implementação das ações. Se a gente for olhar que o nosso PAC, como eu coloquei lá atrás, eu levantei de 2007 a 2016, então nós temos ações que iniciaram em 2007, 2008, que até hoje não foram concluídas. Sabe-se que os empreendimentos são estruturantes e demandam um prazo de maturação muito grande até a sua conclusão, 4, 5 anos. Mas o fato é que muitos investimentos que já deveriam estar trazendo os devidos benefícios à população ainda não foram concluídos. Tanto é que hoje 48% dos nossos recursos empreendidos no PAC, eles ainda não estão devidamente executados. Existe uma característica muito peculiar, é que o setor de saneamento ele tem uma inter-relação, uma interface muito grande com outras políticas de outros setores. Políticas ambientais, políticas de recursos hídricos, tais como licenciamento e outorga, política nacional de prevenção e proteção da defesa civil, que entra muito a questão da gestão de riscos, né, que são as nossas ações de drenagem urbana. Então, assim, existe uma interface muito grande, uma complexidade de ações e de atores, tanto no âmbito do governo federal, quanto no âmbito de outras esferas do governo, e outros atores do setor, que, de certa forma, eles interferem de alguma forma, direta ou indiretamente, na consecução das ações e do planejamento das políticas de saneamento. E, como todos sabem, hoje o que tem realmente impactado bastante a questão da crise fiscal, né? A nossa política macroeconômica hoje, mais especificamente com relação ao crédito no âmbito do setor público, hoje existe um limitador muito grande, que é a liberação de novas operações, ou seja, o descontingenciamento de crédito para o setor público hoje é um fator bastante impactante. Os prestadores aí já devem estar sentindo na pele o que deve estar acontecendo, né? Existem alguns problemas de gestão também, ou seja, muitos planos de saneamento básico ainda não estão devidamente elaborados, os que estão elaborados ainda não estão implementados. Há uma necessidade realmente, como já tem sido colocado aqui nesse seminário, desde a parte da manhã, em se investir realmente em ações de perda na distribuição e sistemas de abastecimento de água e de ações em eficiência energética. Existe toda uma questão do desenvolvimento da cadeia produtiva do setor, ou seja, empresas projetistas, consultoras. Quando o governo começou a aportar recursos, essas empresas elas começaram a voltar a atuar no setor. E o que a gente começa a ver agora é que algumas consultoras, alguns projetistas já começam a se desmobilizar. E um outro aspecto bastante impactante, que é a capacidade financeira do setor. A gente tem visto, nos últimos 11 anos, né, de 2005 a 2015, apenas 13 dos 26 prestadores regionais tiveram capacidade de acessar os recursos do FGTS e do BNDES. Isso é um levantamento que nós temos
de um relatório de avaliação que nós fizemos e concluímos ele em 2015. E 55% dos nossos empréstimos, eles estão concentrados em apenas 3 prestadores, né, que eu não preciso nem dizer o nome deles, né. O fato é que existe uma questão financeira, uma questão de desempenho financeiro muito grave no setor. Uma informação interessante aqui, dos 17 dos 26 prestadores, eles, nos últimos 5 anos, eles apresentaram desempenho financeiro negativo. Como é que você quer investir num setor se a sua companhia está endividada? É complicado. Nós temos dados que em 2013, esse desempenho financeiro negativo, ele chegou à casa de quase R$1 bilhão. Aqui é apenas dos nossos empreendimentos, eu não quis colocar muitos, é apenas para ilustrar. E aí eu vou terminar a minha fala por aqui. Gostaria só de deixar essa frase, né, que os resultados são obtidos através da exploração das oportunidades, não pela solução de problemas. Obrigado, gente.